Com o surgimento da inteligência artificial, o mundo à nossa volta está a mudar a uma velocidade nunca antes vista. E se há uma empresa que mais partido está a tirar desta mudança, essa é sem dúvida a Nvidia. Se tens curiosidade para entender o que faz desta gigante um líder no mundo dos semicondutores e gráficos, estás no lugar certo. Vamos explorar não apenas os números, mas a essência da Nvidia, desvendando os segredos por trás do sucesso recente da empresa que está a moldar o futuro da computação. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Nvidia é uma empresa americana de semicondutores que desenvolve e comercializa processadores gráficos, as famosas GPUs, e soluções de inteligência artificial. Esses processadores são procurados por imensas empresas, como fabricantes de computadores, empresas de jogos, empresas de streaming de vídeo e empresas associadas à inteligência artificial. A empresa também oferece uma variedade adicional de soluções, incluindo software, serviços e ferramentas de desenvolvimento, e tem uma vantagem competitiva de tal forma que atualmente 70% dos melhores 500 supercomputadores usam unidades de processamento da Nvidia. Isto espelha bem o poderio tecnológico dos seus produtos, que se tem revelado fundamental no crescimento da inteligência artificial um pouco por todo o lado. Ora, a Nvidia opera em 4 mercados distintos: data centers, gaming, visualização profissional e automóvel, sendo que o que mais tem contribuído para este hype à volta da empresa é o mercado dos data centers. E porquê? Bom, porque se olhares para os primeiros 9 meses deste ano, vês que cresceu para quase o triplo do mesmo período do ano passado. De 11 mil milhões de dólares passou para 29 mil milhões de dólares, enquanto o diabo esfrega um olho. Reparem como as receitas associadas a outros mercados pura e simplesmente não mostraram evolução. No entanto, o negócio da empresa não se divide consoante os mercados. Divide-se sim naquilo que é um segmento dedicado à computação acelerada nos data centers, à condução autónoma, redes, software e mineradores de criptomoedas, e outro segmento associado ao que são as unidades gráficas para a computação nos PCs ou serviços também eles dedicados ao gaming. É fácil antever qual dos dois é mais preponderante, uma vez que o segmento da computação apresentou um crescimento de 159% de um ano para o outro. Esse crescimento trouxe 29 mil milhões em 9 meses de 2023, uma diferença de 18 mil milhões de dólares comparados com o ano passado. O segmento das placas gráficas, vamos chamar-lhe assim, até decresceu, algo que não é de admirar, já que grande parte da procura que existiu nos anos anteriores estava relacionada com a mineração do token de Ethereum, algo que já se tornou obsoleto durante este ano. Portanto, temos aqui uma história de crescimento exponencial num conjunto de produtos muito específicos que estão sobretudo associados ao mercado norte-americano. Reparem como o mercado dos Estados Unidos praticamente duplicou a receita da Nvidia nestes 9 meses de 2023. Neste período, um cliente foi responsável por 12% da receita, o que mostra uma forte dependência de clientes muito específicos. Mas qual é o segredo da empresa? O porquê de existir tanta procura pelos seus produtos? O segredo tem um nome e chama-se plataforma HGX. Podemos chamar-lhe, aliás, o supercomputador da Nvidia, que foi construído especificamente para computação de alta performance, algo intrinsecamente necessário para aplicações de inteligência artificial como o Deep Learning ou o Machine Learning. Este brinquedo permite às empresas centralizar as compras relacionadas com o hardware necessário para a inteligência artificial, em vez de estar a comprar componentes separados a diferentes fornecedores. E não é por acaso que o CFO da empresa menciona isso mesmo no último relatório trimestral. A procura tem sido imensa. Uma vez vendido o produto, a Nvidia pode depois expandir o negócio e vender os serviços de rede ou software que tem ao mesmo cliente, para assim criar um ecossistema difícil de substituir. Também não é por acaso que grande parte dos provedores de serviços na nuvem estão altamente interessados nestes processadores, uma vez que andam à procura de otimizar o seu negócio, treinando modelos de inteligência artificial para melhorar uma série de serviços que vendem. Isto acontece enquanto os provedores desenvolvem os seus próprios processadores, orientados
avançados, a aplicações de inteligência artificial, para dessa forma reduzir também a dependência da Nvidia. Mas esta vantagem tecnológica não traz só boas notícias. Devido às tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China, este tipo de processadores avançados precisam de uma licença especial para serem exportados e assim impedir que a China tire partido do potencial deste produto. Esta licença obviamente que impacta as receitas da Nvidia, que já afirmou que no último trimestre deste ano vai assistir a um declínio entre 20% a 25% da receita do data center. Mas vamos lá então olhar para os 9 meses deste ano e perceber como é que a Nvidia tem beneficiado desta incrível tendência. Podemos desde logo ver um aumento brutal na receita comparado com o mesmo período do ano passado, a praticamente duplicar esse valor. Vemos um lucro operativo que passou dos 3 mil milhões para os 19 mil milhões de dólares, um crescimento estratosférico para uma empresa desta dimensão. E o lucro líquido sofreu um semelhante destino ao passar de 3 mil para 17 mil milhões de dólares. Portanto, temos aqui um expandir das margens de forma tremenda. A margem bruta passou de 55% para 71%, a margem operativa de 14% para 50% e a margem líquida de 14% para 45%. Isto são crescimentos que das duas uma. Ou o ano 2022 mostrou alguma fraqueza e estamos aqui a ver uma recuperação natural, ou a Nvidia vai mesmo chegar à lua. Já vamos tirar isso a limpo mais lá para a frente. Antes, vamos olhar para o balanço da empresa. Aqui vemos uma posição de liquidez de mais de 18 mil milhões de dólares, onde 5 são de dinheiro em caixa. Vemos também ativos que praticamente pulverizam os passivos, tudo muito saudável até agora, e uma dívida de quase 10 mil milhões de dólares que não faz moça na posição financeira. Além de estar virtualmente coberta pela liquidez da empresa, a dívida tem taxas de juros muito reduzidas, inferiores a 4%, e pagamentos anuais que rondam os 1.000 milhões de dólares, nada que assuste dado os fluxos de caixa que a empresa tem e que já vamos ver a seguir. Antes disso, uma menção ali para o crescimento das receitas por receber, que cresceram quase 5 mil milhões de dólares, mas representam uma melhoria na coleta da receita que agora ronda mais ou menos os 42 dias, algo que os trimestres passados tinham chamado a atenção, mas que parece que está novamente no bom caminho. Passando para os fluxos de caixa, reparem como os fluxos de operação saltaram de 3 para 16 mil milhões de dólares e o CAPEX até caiu significativamente, dando assim fluxos de caixa livres de praticamente 16 mil milhões nos 9 meses deste ano fiscal. Para se ter uma ideia, em 2022 os fluxos de caixa livres da Nvidia foram de 4 mil milhões de dólares. Portanto, ainda falta um trimestre e a empresa já conseguiu triplicar os fluxos de caixa livres. Absolutamente sensacional. A empresa paga um dividendo muito modesto ou praticamente insignificante e o que salta à vista são mesmo as recompras de ações. Até agora leva 7 mil milhões de dólares em recompras e foram recentemente aprovados mais 25 mil milhões de dólares para recomprar ativamente. A um preço médio de 450 dólares por ação, estamos a falar de uma redução de 2% ao ano no número de ações em circulação. Nada de revolucionário. Apesar dos excelentes números que vimos até aqui, existe, no entanto, uma situação um pouco estranha e que pode deixar muita gente desconfiada. A Nvidia fez investimentos em mais de 1.000 milhões de dólares em empresas privadas, como a CoreWeave, que depois usam esse dinheiro para comprar processadores de volta à Nvidia. É verdade que a legalidade deste tipo de negócios é inquestionável, mas levanta aqui muitas perguntas sobre o conflito de interesses no investimento em startups. Aliás, existem aqui muitas semelhanças com o que aconteceu há uns anos atrás com a empresa Enron, mas por agora é só suspeito. Vamos olhar então para a última década e perceber realmente se este salto enorme nos fundamentais da empresa é resultado de um crescimento sustentado ou se é apenas um tsunami esporádico. A nível de receita, a empresa cresceu de forma tremenda nos últimos 3 anos. O ano fiscal da Nvidia termina em janeiro e para 2024, como já só falta um trimestre, eu estou a usar as projeções da empresa e dos analistas para os resultados finais. Dessa forma, temos um crescimento anual composto de 26% na receita e uma margem bruta que andava perto dos 60% e deu um salto para os 75% neste ano. O EBITDA vai terminar este ano num valor 5 vezes superior a 2023, dando assim asa a um crescimento anual de 39% desde 2015. Reparem como as margens EBITDA e operativa voltaram aos valores de 2021 depois de uma queda acentuada nos últimos 2 anos. O lucro líquido espelha o comportamento do EBITDA e demonstra um crescimento anual de 41%. Nestes últimos 3 anos o crescimento é mais modesto, é verdade, cerca de 27%, mas ainda assim são valores muito positivos. A dívida tem crescido a 21% ao ano, bem abaixo dos valores que vimos até agora, e inclusivamente nestes últimos 3, a Nvidia até tem reduzido o montante total em dívida. Tal é o volume dos fluxos de caixa livres que consegue. A alavancagem é não existente e as métricas de performance são absolutamente extraordinárias, com um ROIC médio superior a 30%,
30% e um retorno sobre ativos acima de 19%. Olhando para os fluxos de caixa, podemos ver crescimentos superiores a 30% nos fluxos operativos e o CAPEX a crescer mais devagar, que assim contribuem para um crescendo nos fluxos de caixa livres. A Nvidia em 2015 apresentou quase 800 milhões de fluxos de caixa livres e 10 anos depois vai conseguir 20 mil milhões de dólares. Uma evolução impressionante de 39% ao ano. Aqui eu chamo a vossa atenção à compensação por ações aos funcionários, que em 2021 e 2022 representavam uma elevada percentagem dos fluxos de caixa, entre 25% a 30%, e este ano, apesar de até ter aumentado em valores nominais, como os fluxos operativos aumentaram exponencialmente, representa apenas 17%, um valor muito mais aceitável. Isto também justifica o porquê de o número de ações em circulação descer tão lentamente, apesar dos elevados buybacks que a empresa faz todos os anos. A empresa está a dar aos funcionários como pagamento e depois recompra essas ações todos os trimestres. Bom, mas então, conhecido o histórico impressionante desta empresa, sobretudo alicerçado neste último ano, vamos projetar os próximos 10 e perceber se pode ser ou não um bom investimento e a que valores é que fará sentido abrir uma posição. Estimando o EBITDA até 2034, eu uso os valores dos analistas para os próximos 3 anos e depois crescimentos de 15% ao ano. Estamos a falar de, no pior dos casos, a Nvidia conseguir crescer o EBITDA a 10% ao ano e, no melhor dos casos, a 15%. Estas estimativas estão bem abaixo dos 40% que conseguimos ver na última década, mas também me parece que não é muito razoável permitir crescimentos da mesma natureza na década seguinte. Tendo isso em consideração, estamos a falar de um preço para a ação daqui a 10 anos de $900. Também estou a cortar um pouco nos múltiplos de saída, que hoje em dia andam nas 40 vezes EV/EBITDA, e coloco valores mais razoáveis entre as 19 e as 26 vezes. E eu percebo o argumento de alguém que me acuse de ser bastante conservador. É que 98 mil milhões de dólares em 2034, para uma margem EBITDA de 40%, traduz-se numa receita de 245 mil milhões de dólares, o que seria multiplicar por 5 a receita deste ano. Para esta estimativa, comparando ao preço atual, o rendimento anual expectável seria de 6,6%. Mas olhemos para os fluxos de caixa para perceber qual a perspectiva que o mercado tem sobre o crescimento da empresa. Mais uma vez aqui, eu estou a usar crescimentos anuais entre os 12% a 18% dos fluxos de caixa relativos ao corpo acionista, em comparação com os 37% da média histórica. Para uma valorização anual de 11%, superior ao cost of equity de 10,4%, teria um valor intrínseco de $283. Mas se uma ação da empresa custa neste momento $477, que crescimento é que o mercado espera da Nvidia? Bom, segundo os meus cálculos, o mercado acredita que a empresa vai crescer entre 18% a 26% ao ano nos próximos 10 anos. Serão estes valores razoáveis? É que, olhando para o gráfico da projeção, o otimismo é um bocado assustador. Olhando para a visão estratégica da empresa, estes crescimentos estão orientados àquilo que são as próximas ondas de desenvolvimento tecnológico, com a digitalização empresarial e industrial, bem como a condução autónoma. Com estas novas capacidades de processamento, vão começar a despertar novos mercados. Só aqui, a Nvidia acha que estão perto de $1 trilhão em oportunidades prontas a explorar. Mas também é preciso ter em conta a concorrência. O mercado dos semicondutores tem a presença de outras empresas, como a Intel, a AMD, a TSMC ou a Broadcom, que não vão obviamente ficar de braços cruzados. Além de que a estimativa dos analistas para 2032, por exemplo, para o tamanho total do mercado de aceleradores em data centers, é de apenas 130 mil milhões de dólares e, segundo as estimativas que fizemos do EBITDA, estamos a colocar a empresa no dobro desse valor, sem contar sequer com a concorrência. Também é verdade que os mercados de gaming, visualização profissional e automóvel até lá cresçam a ritmos que ajudem a essa receita, sobretudo o mercado de gaming, que tem um potencial enorme, mas parece-me que a Nvidia está atualmente avaliada para um crescimento perfeito em todos esses setores e não se está a colocar muita atenção na concorrência que mais cedo ou mais tarde trazem pressão inevitável sobre as margens já de si extraordinárias desta empresa. Este tipo de empresas têm de gastar avultadas quantias em investigação e desenvolvimento para se manterem na liderança tecnológica e, como já vos tinha mostrado no episódio da avaliação da Intel, a Nvidia até nem é a empresa que gasta mais. Não significa que quem atira mais dinheiro para os problemas os consegue resolver, mas, na minha opinião, tem uma maior probabilidade de o conseguir. Um ponto menos positivo é que o facto da Nvidia estar claramente à frente da concorrência no que a tecnologia diz respeito, deveria ser uma luz verde para os insiders comprarem ações da empresa. Afinal de contas, se achas que a tua empresa vai multiplicar a receita por 10 na próxima década, não estarias interessado em fazer parte desse sucesso? Eu gostaria, e como não vejo ninguém a comprar, aliás, até só vejo a vender, a minha teoria ganha um bocado mais de força. Como costumo dizer, o dinheiro soa mais alto do que as palavras. Um pequeno disclosure antes de acabar, eu tenho uma pequena posição na empresa de 0,5% do portfólio e pretendo reforçar a mesma caso corrija para perto dos valores que mencionei. De qualquer forma, gostaria de conhecer a tua opinião sobre a Nvidia, assim que partilha aí o teu bitite na caixa de
de comentários. Esta semana os principais índices mundiais fecharam praticamente todos no verde, fazendo de novembro um mês muito positivo. Destaque para o PSI, que fez 3% nesta semana, e para a Ibovespa, que fechou novembro com mais de 11% de valorização. Vimos também a Presidente do Banco Central Europeu justificar as pressões inflacionistas com a recuperação salarial que os trabalhadores, naturalmente, procuram para manter o poder de compra. Confirmou, aliás, o que tenho partilhado aqui no canal, de que vamos assistir a uma recuperação da inflação devido ao efeito base, mas Lagarde diz que serão subidas ligeiras. Veremos se vai ser realmente assim. Para já, a inflação em novembro mostra-nos uma queda significativa em praticamente todos os países da União Europeia, o que é bastante bom e também a consequência do inevitável desacelerar económico na região. Foi também aprovado o Orçamento de Estado para 2024, com a aprovação unicamente da bancada do PS, uma vez que tem a maioria parlamentar. Vamos assim ver uma descida nos valores do IRS, a atualização do IUC passa a ser apenas ajustada à inflação, o que retrocede a medida inicial de agravamento do mesmo. Vimos também medidas de subidas das pensões em 2,2 mil milhões de euros e o aumento de salários públicos entre 3% a 7%, que custará qualquer coisa como 850 milhões no próximo ano. Mais uma vez, veremos se a nossa economia conseguirá suportar este aumento na despesa e não terminamos outra vez numa posição de déficits gravosos. E digo isto porque também a OCDE reviu em baixa o crescimento económico para este ano para 2,2% e sugere crescimentos de apenas 1,2% para 2024 e 2% para 2025. Isto são obviamente valores muito pobres para uma inflação que se prevê manter acima dos mesmos neste período de tempo. E se não acreditam num desacelerar económico no nosso país, a taxa de desemprego já começou a dar os primeiros sinais ao subir em 2 meses consecutivos. Em sentido contrário, uma medida muito positiva foi a simplificação do benefício de IRC para empresas que aumentam os funcionários em 5% ou mais, que assim vêm majoradas as contribuições à Segurança Social em 150%. Este é sem dúvida um incentivo à subida salarial nas empresas. Como notícia negativa, tivemos a partida de um dos maiores investidores de todos os tempos, Charlie Munger, que nos deixou imensa sabedoria e foi um dos pilares do sucesso do Warren Buffett. Em relação ao portfólio, a Merck subiu o dividendo em 5,5%, o Royal Bank do Canadá em 2% e vimos a Disney voltar a distribuir dividendos 3 anos depois de ter eliminado o mesmo. O portfólio fechou a semana nos 30% de valorização e novembro com $68 de dividendos recebidos. Em relação a reforços, esta semana eu reforcei a minha posição na Alibaba numa tentativa de baixar o custo base sem passar a exposição de 3% do meu portfólio. Eu acredito que, apesar de todos os riscos políticos e militares associados, a empresa oferece um ponto de entrada muito atrativo para o longo prazo. Os fundamentais são excelentes, com crescimento em praticamente todos os segmentos de negócio e está neste momento com um múltiplo Price to Free Cash Flow nas 8 vezes, bem abaixo da concorrência como a Amazon, Pinduoduo, JD.com e outras semelhantes. E é tudo por hoje. Se queres fazer parte da comunidade no Discord, onde partilha análises semelhantes a esta todos os meses, passa pelo Patreon e pondera subscrever, ajudando assim o canal a continuar. Não te esqueças de deixar o teu like no episódio e subscrever o canal aqui no YouTube e também visitar a minha conta no Instagram, onde subo mais conteúdo durante a semana. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Sabe que não há nada pior que as pessoas estudarem coisas sérias com o mesmo espírito com que leem receitas de bacalhau. O Keynes, quando doutrinou, ele doutrinou para um mundo concreto que existia nos anos 30. As economias eram muito mais fechadas, os países tinham moeda própria, tinham alfândegas, tinham orçamento e, portanto, os países podiam defender-se. Hoje não, numa economia aberta em que os governos não têm instrumento nenhum de intervenção. Eu, quando estive no governo, nós tínhamos 10 instrumentos de intervenção. Agora não há. E, portanto, invocar o Keynes é verdadeiramente uma coisa confrangedora para quem ouve. Portanto, não há keynesianismo possível numa economia como a portuguesa. Não é o Estado em si, a despesa do Estado que nos vai conseguir... É fácil de perceber. O Keynes pretendia contemplar a falta de investimento privado com investimento público. Mas no tempo do Keynes, quando o senhor punha a circular dinheiro, apareciam umas indústrias que faziam umas coisas, mais umas batatas, umas sardinhas de conserva, etc. Hoje, quando o senhor põe dinheiro a circular, o que é que acontece? Seja no TGV, seja na autoestrada, seja numa fábrica, seja no que for. O que é que acontece? As pessoas vão comprar bacalhau da Noruega, porque é mais barato e é melhor, vão comprar energia da Argélia e da Arábia Saudita e, por conseguinte, o dinheiro é posto a circular e sai. Portanto, essas soluções
que as pessoas supostamente de esquerda preconizam, do lançamento da economia pela procura, não tem nenhuma não é solução para Portugal. Porque o dinheiro entra e sai e ficamos a dever lá fora. Isto é uma das razões porque o endividamento vai neste estado. É exatamente por este keynesianismo parolo que vigora em Portugal.